Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Estamos aqui em Martinópolis novamente, né, para trazer essa palavra a vocês. E queria agradecer desde já a presença do nosso pastor Donizete mais uma vez, né? Mais uma vez, né, graças a Deus, é motivo de grande alegria a gente estar aqui novamente para a gente estar participando dessa maravilhosa lição. E essa semana temos o prazer de estar aqui a primeira vez, né, o nosso irmão Danilo. Isso. Olá, meus irmãos, um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês, meditando um pouco mais da palavra de Deus e aprendendo, né, cada lição preciosa que Jesus tem deixado para nós colocarmos em prática em nossa vida. A oração, né, os pedidos de oração eu vou deixar para o final. Nós vamos fazer uma oração agora para começar a lição, mas os pedidos especial de oração, né, oração por vocês aí que vocês pedem para nós, eu vou colocar no final, tá? Porque nós estamos com um probleminha técnico, então no final eu vou fazer a oração, tá bom? Vou começar com a oração principal e no final faço a oração intercessória por vocês. Vamos fazer uma oração? Carinhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós estamos na Tua presença neste momento. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, estarmos aqui mais uma vez para estudarmos essa lição. Que Teu nome seja louvado por todas as bênçãos. Agradecemos também pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e hoje é o nosso advogado, nosso intercessor nas mansões celestiais. Venha nos abençoar, que o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós e também com todas as pessoas que irão nos assistir, que possam receber as Tuas bênçãos e compreender e entender essa maravilhosa lição. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição dessa semana tem por título Defeitos de Caráter a Vencer. Nós vamos estudar essa semana alguns, né, e algum mais importante do que outros, né? Todos nós temos que vencer, mas essa semana nós vamos estudar um em especial, defeito de caráter a ser vencido, né? E assim, irmãos, vou falar para vocês, estudando essa lição, eu entendi um pouco o quão perigoso é esses defeitos de caráter para nós, né? Então, antes de nós começar a estudar essa lição, nós vamos ler o verso áureo. O verso áureo diz assim: A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Exatamente, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós devemos de pedir o perdão a Deus dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos pecados, enquanto há tempo de graça. É isso que esse verso áureo está se referindo a cada um de nós. Enquanto há oportunidade, enquanto há tempo, nós devemos pedir a Deus força para que nós possamos abandonar esses defeitos de caráter. Isso, exatamente. Também fala que é para a gente rejeitar as obras das trevas, né? Então, deixar aquilo que não é do agrado de Deus, que não é da vontade de Deus, e vistamos-nos das armas da luz. Então, o que é a arma da luz? É a palavra de Deus. A gente tem que estudar a palavra de Deus para nós sabermos o que Deus pede para cada um de nós fazermos. O verso áureo se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 12. E vamos para o início da nossa lição. O começo da nossa lição vem falando de um pecado que é a raiz de todo mal e que trouxe miséria ao mundo, né? É um pecado, por assim, em outras palavras dizendo, é um dos piores pecados. Na realidade, esse pecado é o que... É a raiz, né? O começo exatamente. De tudo. Ele encabeça, né, em todos os outros pecados. Todos os outros pecados vêm desse defeito, desse pecado, né? Que é exatamente o egoísmo. Orgulho, né? O orgulho, o egoísmo, né? Essa ambição, né? E a gente vê onde começou isso, né? Exatamente. A gente vê que Satanás, ele sentiu no coração o quê? Desejo de ser mais, de ser maior, mais do que ele realmente era. E aí ele colocou no seu coração o egoísmo, né? Surgiu o egoísmo no coração de Satanás, e a gente vê então da onde que surgiu, né? Lá no começo já tinha esse pecado, né? O egoísmo, o desejo de supremacia, de querer ser mais do que realmente nós somos. Falando desse pecado, a Pena Inspirada, ela diz: abriu-se outro livro no qual se achava registrados os pecados dos que professam a verdade. Sobre o cabeçalho geral de egoísmo, vinha uma legião de pecados. Mostra que ele é a raiz mesmo, exatamente, né? E da raiz ali vem os outros frutos, né? É o cabeçalho, é o que está na frente ali, né? Dele, do egoísmo, tem uma legião de pecados. Como o nosso irmão Danilo comentou há pouco, né? Não tem como
dizer quando começou o pecado de Lúcifer, né? Em que momento Sim. começou, nós não podemos falar isso, mas o que nós podemos falar é que o que originou no coração dele foi orgulho, né? Foi. Então, quão perigoso é esse pecado, né? Porque Lúcifer ali não tinha nada de errado, não tinha problema, o céu vivia em perfeita harmonia e de repente brotou um orgulho. Então, se nós podemos dizer assim que é um pecado que aflora sem você perceber, é o orgulho. Você nem percebe. Tanto é que o orgulhoso, ele não se acha orgulhoso. Não sou orgulhoso, nós vamos ver mais pra frente, né? Algumas experiências de pessoas. Não, eu não sou orgulhoso, então eu não preciso me arrepender. Por isso que é tão perigoso esse pecado. E a consequência desse pecado é terrível. Aqui vem nos dizendo que a consequência desse pecado, né, é o naufrágio da fé. Foi o que aconteceu com Lúcifer. E acontece que muitos, e pode acontecer com nós, se nós não procurar abandonar esse pecado enquanto há tempo. É porque a pessoa, quando ela é orgulhosa, ela não sente a necessidade de Jesus, né? Não, eu posso, eu consigo, não tem problema. Esse pecado eu não cometo, estou tranquilo. Mas esquece que nós dependemos totalmente de Jesus. Quando o orgulho está no coração, é como você mencionou, né? A pessoa não tem necessidade de ir até Jesus. Ela não precisa de ir até Jesus. Então, ela não sentindo essa necessidade, ela não busca Jesus. Sem Jesus, a gente não é nada, né? Então, isso é que é muito perigoso, porque a gente perde essa percepção de que nós dependemos totalmente de Cristo para nós vivermos. É interessante que, na continuação da lição, vem falando que tem um pecado que é intimamente ligado, né? É um traço de caráter que é intimamente ligado com essa soberba, né? Nós vemos na notinha aqui, vem falando para nós que qual que é esse pecado que é intimamente ligado. É o que surgiu também no coração de Lúcifer, né? Dele querer ser maior do que Jesus. A exaltação. Ele querer mandar, né? Se exaltar, querer ser mais. Não, eu sou... Ele já tinha uma posição elevada, mas ele queria mais, ele queria mandar em tudo, né? Queria ser maior do que todos eles. É interessante que um anda colado com o outro, né? Você é orgulhoso, então se você é orgulhoso, você quer ser mais, né? É a exaltação. Não, eu sou orgulhoso, né? Eu tenho o pecado do orgulho no meu coração. E eu vejo uma pessoa prosperando e tal, vem a inveja, e a inveja o desejo de mais, né? Não, se ele tem aquilo, eu quero mais, né? Que foi comentado, o desejo de Lúcifer. Eu sou o querubim cobridor, eu sou o anjo mais alto do céu, mas eu quero ser igual a Jesus. É mais. Não estou satisfeito com a minha posição. Exatamente. E Jesus adverte os discípulos quanto a isso, né? A gente lembra essa experiência, né, do egoísmo, ou mesmo dessa ambição, né? Aconteceu com Davi. O primeiro passo da queda de Davi foi o quê? A cobiça. Não é isso? Ele cobiçou a mulher. Depois desse pecado, levou ele a outros pecados, né? O adultério, o sexto mandamento, que mandou matar, né? Então a gente vê que a cobiça, ela foi o primeiro passo, né? E é muito, assim, preocupante essa questão. Nós vemos que tem ali as raízes, né? E um vai levando ao outro. Exatamente. Não tem como fugir. Depois que você entra nesses pecados, é uma cadeia que te prende e vai te levando ao outro, ao outro, ao outro, e você só consegue sair com Jesus. Não tem como sair sem Jesus. E a gente, quando lê a experiência ali de Ezequiel 34, verso 2 a 4, a exortação que Deus faz ali contra os pastores. Exatamente, os pastores daquela época. Porque qual era a preocupação deles? Com si próprio. Né? Só queria apenas o que das ovelhas? A gordura, a lã, mas não queria apacentar as ovelhas da maneira correta. Então veja que até nesse caso aqui da cobiça, né, da exaltação, do desejo, né, acontecia com os pastores da época. E como que os pastores hoje em dia têm que ser? Igual Jesus viveu, né? Jesus deixou o exemplo de humildade, né? De servir, ajudar as pessoas, procurar as ovelhas, né? Trabalhar por elas em humildade. Jesus, quando ele deixou o exemplo na sua vida aqui, ele nunca buscou exaltação, nunca buscou soberania. Ele sempre trabalhou com humildade para buscar e ajudar as pessoas, né? Não seu próprio interesse. É interessante, né? Porque uma parte da pergunta mostra para nós como que era antes, como os pastores faziam antes, e a outra parte mostra para nós como que tem que ser hoje. Exatamente. Mas se mostra para nós como que tem que ser hoje, quer dizer o quê? Que ainda acontece hoje em dia, né? Que ainda aquele erro que aconteceu lá em Ezequiel, que foi citado em Ezequiel, acontece hoje em dia ainda. Na Os realidade, pastores ainda hoje em dia buscam exaltação própria, busca cargo, posição, coisa que não deveria fazer. E aqui, na realidade, fala assim, necessariamente os homens precisam assumir responsabilidades.
em vez de ficar lutando por supremacia, né, por disputas, ele tem que assumir as responsabilidades, o que Deus designou para com que ele fizesse para com as ovelhas. Cuidar do rebanho, né? Não querer apenas aproveitar, né, da gordura ou da lã, como os falsos pastores fazem. Interessante que fala aqui no finalzinho, fala que tem que orar, pedir para Deus entendimento para discernir entre o bem e o mal. Então a gente vê, né, que isso é uma característica muito importante de nós buscarmos, né? Pedir orientação para Deus, para nós conseguirmos compreender o que é certo e o que é errado. Interessante que é só com Deus que nós vamos conseguir compreender, né? Isso. Sem Jesus nós não conseguimos. Por isso que ele diz, ora e pede, porque eu vou te ajudar. A continuação da lição vem dizendo que a cobiça é chamada, em Colossenses 3:5, um outro nome dado para a cobiça na Bíblia, né? Diz assim, Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Exatamente. E 1 Timóteo 6,10 fala do amor ao dinheiro, Do amor ao dinheiro. que é a raiz de todos os males. Então, o que entra aqui? A cobiça. A cobiça. Né? Exatamente. É outro nome que é dado para a cobiça é a avareza, né? Exatamente. O amor ao dinheiro. Então, a cobiça vem ligada com o dinheiro. É o que você mencionou, né? A cobiça, né? Ela é o que encabeça a lista de pecados. Isso. Dela, olha, tantas coisas que vêm, né? Que nós estamos iniciando a lição aqui, nós já vimos tanta coisa que vem abaixo da cobiça. Né? O interessante é que você ser rico é pecado? Não. De maneira nenhuma, né? É o que falou em Timóteo aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque tem muita gente que ela confia mais no dinheiro do que em Deus. Então isso também é um caso que muitas vezes a gente vê, né? Pessoas que deixam de temer a Deus por causa do amor ao dinheiro. Então ela prefere, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho riqueza, eu tenho poder. Mas não é assim. A gente depende mais de Deus. Independente do dinheiro, a nossa dependência tem que ser de Deus inteiramente. Inteiramente de Deus. Um exemplo é as pessoas que vão no hospital e falam assim, não, meu filho, minha mulher, meu marido ficou doente, eu vou pagar o melhor médico, vou pagar o melhor tratamento, e esquece de ajoelhar e pedir para Deus seja feita a sua vontade. Né? Confia totalmente Exatamente. no dinheiro. E a advertência que nós temos, que Jesus deixa a cada um de nós, é que ninguém pode servir a dois senhores. Ou é Deus ou é mamão. Quer dizer, o que é o mamão aqui? A riqueza. Né? O amor à riqueza. Deus não condena a pessoa a ter bens, né? Ser rico. O que condena aqui nesse verso é o amor. De colocar o dinheiro em primeiro lugar. Ou acima de Deus. E no finalzinho da nota aqui fala, ó, mudaram de Senhor, aceitaram Mamon em lugar de Cristo. Mamon, eis seu Deus. E a Mamon serve. Isso. E a gente vê que a gente está falando sobre o dinheiro aqui, não só ter riqueza, confiar na riqueza, mas também as pessoas buscar a riqueza. Porque muitas pessoas abrem mão de seus benefícios, assim, da sua honra, para conseguir riqueza. Trapaceam outras pessoas, enganam, usam de engano, de coisas erradas, para conseguir essa riqueza, né? E a gente vê que a Bíblia condena também isso. Também, né? A forma como você consegue a riqueza, né? E na continuação da lição, vem citando para nós uma parábola. Exatamente. Né? Se encontra lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15 e 21. É aquela parábola daquele rico, né? Que ele tinha celeiros, mas ele decidiu fazer o quê? Aumentar. Eu vou derrubar esses celeiros, vou construir celeiros maiores ainda, né? Para que pudesse guardar a sua riqueza. Entendeu? E o que foi dito para ele? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Exatamente. E o que tens para dar? A riqueza dele era só terrena, né? Ele não tinha riqueza espiritual, não tinha riqueza em Jesus. Então, pode acumular, pode ser muito rico, mas se a gente não está apegado com Jesus, o que adianta se a gente chegar a morrer de uma hora para outra, né? Então, nossa salvação não tem valia nenhuma. É igual essa parábola ali mostra bem, né? Igual foi citado. Assim, ele tinha celeiro. Já estava bom. Para ele já estava bom. Mas o que ele queria? Mais. Por quê? Mais, né? É a cobiça, né? A avareza queria mais. E aí ele fez o quê? Perdeu tempo para ir lá trabalhar, construir mais celeiro, tudo. E aí chegou o caso dele e disse, não, essa noite perdeu a tua alma. E o que você tem para dar? O que ele ia fazer com isso, né? Aí ele vai falar assim, eu tenho um celeiro, eu tenho riqueza, mas isso vale de alguma Isso coisa? não era o principal, né? Que ele tinha que ter buscado. Nós temos dois exemplos na Bíblia, né, das consequências da cobiça. O que levou? Um dos exemplos é o caso de Judas. Né? Judas ali,
ele era um discípulo de Cristo, estava andando com Jesus, via ali toda a obra de Cristo, mas nesse ponto da cobiça, Judas continuou, né, ainda tendo esse defeito. Foi um defeito grave, que a gente sabe a consequência do que aconteceu com ele, né? Venceu ele, Exatamente, traiu Jesus por uma Mixaria de uma moedas. ninharia, né, de coisas, né? E um outro exemplo é o de Ananias e Safira, está lá em Atos capítulo 5, do 1 ao 10, que eles prometeram, né, se Deus abençoasse na venda da propriedade que eles tinham, dar uma parte ao Senhor. Deus abençoou, eles conseguiram vender, mas o que aconteceu depois? Se arrependeram. Eles combinaram entre eles de segurar uma parte, reter uma parte. E a gente viu as consequências, né? Os dois foram mortos instantaneamente ali, né? Fazendo uma ligação nessa história de Judas aqui com a lição passada, a gente vê do caráter dele, né? Foi mencionado, Judas era um dos discípulos que era mais instruídos, mais estudados. Fala que os outros discípulos até tinham uma certa reverência por ele, porque ele era estudado. Respeito, né? Tinha um respeito. E a gente vê aonde que isso levou ele também, né? Por ele ser mais estudado, mais que os outros, mais ter mais conhecimento que os outros, levou ele a ter esse orgulho, né? E é onde terminou a história dele. E ele era assim, né? Porque ele se achava mais que os outros mesmo. Sim. Né? Ele se achava, não. Os outros iam pedir conselho para ele era o tesoureiro, né? Cuidava ali do dinheiro da igreja de Jesus. E as pessoas tinham respeito, os discípulos tinham respeito por ele, e ele se achava mesmo, não. Tanto é que lá no jantar de Simão, né, que foi outra mostra de avareza de Judas, né, da cobiça, quando ela derramou o bálsamo ali, ele falou, podia vender e pegar o dinheiro, né, e Jesus repreendeu ele ali, diz que ele falou de uma forma que os outros discípulos ficam com dúvida, não, porque ele tá Judas tá certo, né? mesmo, né, tá Exatamente. certo. Aí Jesus repreendeu, para nós vermos quanto Judas era respeitado, e por isso ele ainda foi, né, dessa forma, com esse conhecimento que ele tinha, vivido com Jesus, a cobiça, a avareza ainda falou mais alto no coração de Judas. Tão perigoso é esse pecado. Isso. E como Deus considera o orgulho? Isso é muito interessante, né? Como Deus considera o orgulho. Aqui fala que o orgulho de coração é terrível traço de caráter. Uma abominação. Exatamente. É uma abominação, que diz lá em Salmos, né? Então veja como Deus considera esse terrível pecado, né? Esse terrível defeito de caráter. E a continuação diz que nada é tão ofensivo, nem tão perigoso para o espírito humano quanto o orgulho e a presunção. Olha só. Forte esse texto, né? Por quê? Porque isso, como a gente mencionou no começo da lição, né? Isso, o orgulho e a presunção, nos torna independentes de Deus. A gente não tem dependência, não tem necessidade de ir até Deus. Eu tô bem, eu tô numa fase boa, eu tô bem. Então eu não tenho necessidade de ir até Jesus buscar auxílio. Por isso que é tão difícil de sair desse pecado. Você não reconhece a sua condição, né? Igual o filho pródigo lá, né? Parábola do filho pródigo. Se ele fosse orgulhoso, presunçoso, ele não ia reconhecer a condição dele de estar comendo com os porcos. Ele ia falar assim, não tem nada a ver, é a casa do meu pai, eu não preciso dele, eu vou conseguir sair daqui, né? Vou conseguir me virar sozinho. Mas ele lembrou, teve a humildade, né? Acabou com o orgulho ali e voltou. Exatamente. E aí, na continuação do que você parou aqui, irmão, diz que de todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Forte também, né? Veja que situação que é, né? Aqui no caso, o orgulho, a presunção. Que fala que é um pecado de menos esperança. Essas palavras são bem fortes, né? Que nada é tão ofensivo perante Deus e é um dos pecados que menos incute esperança. Então, assim, devemos ver o perigo que é o orgulho, a avareza, né? Cobiça. Exatamente. Exaltação própria. É complicado. É complicado. E nós temos uma parábola, né, uma ilustração que Jesus contou a respeito disso, é o fariseu e o publicano. Mostra exatamente, né, o que é o orgulho, né, e o que é a humildade. Né? O que o fariseu dizia? Eu sou bom, igreja, né? Eu dou dízimo, eu sou bom, eu faço obras. Né? Exatamente. Sábado, eu não sou como aquele. Não sou como aquele. Olha a situação, né? Olha que situação chegou o fariseu. É o egoísmo aqui, né? É o orgulho, né? E o publicano dizia o quê? Eu não mereço. Exatamente. Senhor, nem tem sequer misericórdia de mim. Ele nem sequer ele digno, né? De estar ali. Exatamente. Ele nem erguia os olhos ao céu. Só falar, tem misericórdia de mim. E do que desceu o justificado? O publicano. Ele reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Então essa parábola, essa ilustração ilustra bem, né? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa humilde. Isso. Deus precisa de pessoas humildes. Por quê?
Porque os humildes aceitam a transformação. Os orgulhosos acham que não precisa ser transformado. Exatamente. Então, assim, e todos nós precisamos ser transformados se quiser entrar no reino dos céus, né? E dependemos de Deus para isso. Dependemos inteiramente de Deus para isso, né? Exatamente. E o final da nossa lição vem dizendo que tem 2 pecados que são intimamente associados, né? Nós falamos de cobiça, avareza, orgulho, mas tem outro pecado que é muito perigoso, né? Vem falando aqui para nós, 2 pecados são intimamente ligados, que é a mentira E a hipocrisia. e a hipocrisia. A hipocrisia é você não acreditar, né, naquilo que está escrito, naquilo que Deus pede para nós. Ah, não, isso não é bem assim. Está escrito aí, mas eu acho que desse jeito aqui Deus vai aceitar. Né? Então, ou ir além do que está escrito também. Né? Ou falar que faz ou não faz, né? Isso. Não, isso aí eu faço do jeito que é, mas não faz. A gente vê o caso do jovem rico, né? O que Jesus falou para ele? Ah, guarda os mandamentos. Ele falou o quê? Não, isso daí eu faço desde a minha meninice. Olha só. Mas aí quando Jesus apelou para ele vender e dar aos pobres, o que ele mostrou? Que ele não guardava nenhum, né? Porque aquele que tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. E Né? depois a inspirada explica, né, que ele não guardava mesmo. Jesus pegou ele num ponto e depois foi afirmado que ele não guardava mesmo os mandamentos. Jesus foi aonde? No orgulho do coração dele, na confiança na riqueza que ele tinha. E a mentira é uma abominação para Deus. A abominação para Deus. E Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos Vai ser lançado no lago de vão fogo. ficar de fora do reino do céu e ser lançados no lago de fogo. Isso. Então é assim, interessante essa lição, né? A gente está estudando sobre isso, né? Esse orgulho, o egoísmo, tudo isso é que gera todos os outros pecados, todos os outros defeitos de caráter, né? Nasce exatamente do egoísmo, do orgulho. Então nós temos que tomar muito cuidado. Voltando ao versório da nossa lição, que diz que nós temos que procurar corrigir esse defeito quando? Quando nós temos oportunidade. Tempo, né? Enquanto nós temos tempo de graça. Né? Porque vai vir uma hora que não vai ter mais oportunidade. E a gente volta a repetir, né? A riqueza não é pecado. O pecado é o orgulho, é confiar na riqueza. Então, o amor ao dinheiro, né? Fala que é a raiz de todos os males. Então tem uma diferença aí que muita gente não consegue compreender, né? Pega esse verso de Efésios lá e julga como uma pessoa sendo rico, ela não tem mais esperança. Então, mas era rico. Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, assim, riqueza não é pecado. Isso. O que nós temos que tirar de lição, né, dessa lição, é que devemos tomar cuidado com orgulho, cobiça, avareza, mentira, todos esses pecados que foram citados aqui, porque são pecados sutil, né, que vai surgindo aos poucos no coração. Nós não conseguimos perceber instantaneamente, né? E quando muitas vezes, né, se estamos longe de Cristo, quando percebemos já é tarde demais. Exatamente, né? É como o fermento, né? Como o fermento. Isso acontece exatamente igual ao fermento. Você coloca o fermento na massa, o que acontece? A massa vai crescendo aos poucos, né? Não é de uma vez. Exatamente. Então, tudo isso que nós estamos aqui estudando, né, o egoísmo, todas essas coisas, ela é como o fermento, pode levedar toda a massa, ou toda a nossa vida, porque desses pontos vêm os demais pecados, os demais defeitos. Amém. Queria agradecer a participação dos convidados, né? Queria agradecer a participação do nosso irmão Danilo. Foi um prazer ter você aqui. Quer mandar um abraço para alguém? Eu queria mandar um abraço para minha esposa, para todos os irmãos também. Que Deus possa continuar abençoando, né? Que possamos cada dia mais buscar aprender mais de Deus, né? Ver o que realmente Deus pede para nós e que Deus possa abençoar, que nós possamos conseguir colocar em prática esses ensinamentos em nossa vida. Amém. Agradecer também ao pastor Donizete, mais uma vez, né? Mais uma vez. Quer deixar um abraço especial para alguém? Eu quero deixar um abraço a todos, né, os que estão nos assistindo, né, que Deus possa abençoar a cada um, que possam meditar nessas palavras, né, que é uma advertência que Deus concede a cada um de nós. Um abraço a todos, que Deus possa abençoar a todos. Amém. Então, que Deus possa abençoar vocês, né? Curte e compartilha esse vídeo, se possível, né? Ajuda bastante o nosso trabalho. Se você está passando por algum problema ou alguma situação difícil, ou mesmo assim, se não está, mas quer uma oração, deixa nos comentários, que nós vamos estar orando por vocês. E também vai ser deixado aqui no nosso vídeo, né, o Pix. Se vocês puderem estar ajudando nós, no nosso trabalho, nós estamos começando agora, né, então qualquer ajuda é bem-vinda e será de grande valia para nós. Que Deus possa abençoar a todos e até a próxima Lições para a Vida Cristã.